Polícia Civil da Paraíba indiciou o cantor Gustavo Sagaz e o empresário Flávio Brunet Pereira por causa do desabamento de uma estrutura de show em abril desse ano. Você viu aqui no Correio Verdade, lá no bairro Alto Plano. Uma pessoa morreu, ficou hospitalizada uns dias, infelizmente veio a óbito, e 60 pessoas ficaram feridas. A repórter Vanessa Costa traz mais informações. Vamos ver? A polícia, no dia 10, concluiu o inquérito e por esse inquérito seriam indiciados o cantor, que realizava o aniversário dele em formato de show nessa casa de eventos no bairro do Alto Plano, e também o empresário responsável pela casa. Em relação ao indiciamento, tudo que se tratava em sede de delegacia chegou ao final. Foi feito um relatório, foi acostada a perícia e agora o entendimento da delegada foi que tanto o meu cliente, o senhor Gustavo Barbosa, como o proprietário da casa foram indiciados por desabamento e lesão corporal seguida de morte. O que está sendo discutido aqui não é a questão da estrutura, porque a estrutura ela foi colocada abaixo da estrutura que já existia. E graças a Deus ele levou a estrutura, porque foi a estrutura que amorteceu a queda da estrutura que já existia. Em relação à morte de Isabelle, o que nós podemos dizer é que o que aconteceu foi uma irresponsabilidade gigantesca, porque Isabelle ela estava internada no hospital de trauma, ela estava em uma UTI num estado gravíssimo, ela não estava andando, não estava defecando, não estava urinando, e 24 horas após ser liberada da UTI, por irresponsabilidade do hospital de trauma, ela foi liberada para a casa dela. Então é preciso saber se realmente o que matou Isabelle foram os ferimentos do acidente ou foi a negligência do hospital de trauma quando mandou uma pessoa com menos de 24 horas saída de uma UTI sem andar, sem defecar e sem urinar para casa. No meu comentário, à época do acidente, eu dizia que lamentava muito o cantor ter passado pela situação. É evidente que ele não gostaria, e o proprietário também, né, de que isso tivesse acontecido. Ele estava comemorando o aniversário dele. Mas eu falava à época, até algumas pessoas me criticaram na rede social, mas quanto a isso não tem problema nenhum. Eu sei lidar muito bem com críticas, quando elas são críticas construtivas e não são carregadas de ódio. Eu dizia que o cantor ele tinha a sua parte de responsabilidade. Porque quando você vai contratar um local como esse, você precisa pedir, não só perguntar, como à época disse o advogado dele. Não, nós perguntamos se tinha alvará, se tinha isso. Não, não é perguntar, é pedir. Amigo, me dê aí as suas certidões aí, documentação, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de João Pessoa, de que você pode realmente abrir com esse intuito, né, trabalhar nessa área. Me dê aí, me mostre, Corpo de Bombeiros, laudo atualizado, para poder eu contratar a sua casa. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida, a nossa produção inclusive tentou em contato com o advogado do empresário Flávio Brunet Pereira e eles não quiseram falar sobre o assunto por uma decisão de estratégia da defesa. O espaço continua aberto caso eles mudem de ideia, tá? Isabela Toscano Lira, de 42 anos, o Hospital de Trauma se pronunciou através de nota. O repórter Lucas Macieira tem os detalhes, olha só. A morte mencionada no inquérito é da Isabela Toscano Lira, de 42 anos. Ela teve uma fratura na coluna e passou cerca de 10 dias internada na UTI do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Em seguida, ela foi transferida para a enfermaria, recebeu alta e em casa morreu. De acordo com o advogado do cantor, o hospital foi negligente. Em nota, o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa disse que não foi notificado pela Justiça até o momento, mas se colocou à disposição da família e das autoridades para prestar mais esclarecimentos caso seja necessário. Lucas Macieira para o Correio Verdade. Lucas, muito obrigado. E assim faz o Correio Verdade e vai continuar sempre fazendo. Sempre fez e continuará fazendo jornalismo de verdade. Ouvimos o advogado do cantor, ouvimos também o Hospital de Trauma e buscamos ouvir o advogado do empresário. A qualquer momento, se mudar de ideia, repito, o espaço vai continuar aberto, tá?